2 da tarde, 31 minutos. Agora a gente vira a página, vamos falar um pouco sobre cultura e sobre religião, porque hoje é o dia de Santa Dulce dos Pobres. E eu tenho a satisfação de receber aqui na Rádio Band News, vai aparecer na nossa janelinha do YouTube, Graciliano Rocha, ele que é jornalista, é escritor do livro Irmã Dulce, a Santa dos Pobres. Estou até com o meu livro aqui, viu, Graciliano? Autografado, da vez que você veio aqui em Salvador para poder fazer o lançamento. Tive a alegria de lhe dar um abraço e participar desse lançamento. Vou botar aqui na câmera para a gente ver no YouTube. O livro de Graciliano aqui, ó, Irmã Dulce, a Santa dos Pobres, como uma jovem que era louca por futebol descobriu a fé, largou tudo para ajudar os pobres, fez alianças com políticos e empresários e se transformou na primeira santa brasileira, da editora Planeta, esse livro. Graciliano, boa tarde, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos os ouvintes da Band News FM. Graciliano, eu lembro que Prazer você estar fez o aqui. lançamento desse livro no ano da canonização da Santa Dulce. Foi ali no período entre a canonização, teve também a primeira missa da Santa. 2019. Isso. Nesse período, nesse ano, eu queria saber contigo quais foram os frutos já colhidos desse livro. Eu posso dizer o seguinte: eu fui um leitor voraz, porque você, de maneira bem detalhista, misturou um pouco a história da Bahia, a história da política da Bahia, a história da religião, da Igreja Católica, principalmente aqui na capital, tendo como a protagonista Santa Dulce dos Pobres, como ela perpassa todos esses cenários sociais que a gente convive. Eu queria que você fizesse esse balanço dessa sua obra. Sem dúvida, esse livro, embora trate de uma religiosa que alcançou o mais alto grau de honra na Igreja Católica, que é a santidade, ser declarada santa pelo Papa, isso é o mais alto que um católico pode chegar nessa hierarquia da fé. Esse livro é, sobretudo, uma biografia histórica. Eu estou interessado na personagem, quem é a mulher, quem é Maria Rita Lopes Fontes, que era o nome civil da Irmã Dulce, né? Que ela usava até se tornar freira, e todas as circunstâncias dela, porque uma biografia histórica, ela permite você contar através da história de uma pessoa, você entender como é que as circunstâncias e os fatos moldaram as escolhas que ela fez. Então, a Irmã Dulce nasceu em 1914, cerca de 40 dias antes do início da Primeira Guerra Mundial, e faleceu em 1992, depois do colapso da União Soviética. Então, todo esse grande século XX, esse século de extremos, ela vivenciou em Salvador. Então, assim, de alguma maneira, as escolhas dela, as atitudes dela, foram influenciadas pela grande história, seja do mundo, seja do Brasil, seja da Bahia, seja da cidade de Salvador. Então, o livro ele tem esse sentido de contar a história de uma mulher excepcional, na mais fascinante das capitais brasileiras, que é Salvador. Você narra alguns momentos, até que eu ri muito no livro, imaginando a cena, por exemplo, na visita do Papa aqui, que ela foi praticamente, entre aspas, contrabandeada para dentro do aeroporto para poder receber o É Papa, verdade. porque havia uma resistência ali naquela época dela estar perto do Papa João Paulo. Conta pra gente essa história, como é que você descobriu esse caso? É verdade. Isso, não, mas isso é verdade, isso é muito curioso. O chefe da região militar, né, de Salvador, isso é 1980, é quando o Papa João Paulo II ele faz a primeira visita dele ao Brasil. Então ele vai para várias cidades, se eu não me engano, tipo, ele vai da Amazônia até o Rio Grande do Sul, ele vai em várias cidades, ele passa alguns dias em Salvador. E receber o Papa no aeroporto era uma coisa para poucas autoridades civis, tal, militares e o bispo. Naquele momento,
naquele momento a Irmã Dulce não estava na lista de religiosos para cumprimentar o Papa naquele local. A previsão é que ela cumprimentaria o Papa no grande ato público que teve ali no CAB, no Centro Administrativo da Bahia, alguns dias depois, como de fato aconteceu. Só que ela procurou o general Gustavo do Rego, que era o... Na verdade, ele era o principal militar, ele era o comandante da zona militar. Esse militar é um cara importante, o Gustavo do Rego é um general importante na ditadura militar, porque ele era muito próximo do Geisel e do Figueiredo. Então ele recebe esse comando aí de Salvador, que é um comando muito importante na hierarquia do Exército, depois que o Figueiredo assume. E a Irmã Dulce, ela tinha uma relação boa, a Irmã Dulce, ela tinha uma relação boa que ia do Partido Comunista aos hierarcas da ditadura militar. E ela procurou a turma do general, o general pôs ela para dentro do aeroporto, literalmente contrabandeada mesmo. Foi dentro de uma Kombi. Levaram numa Kombi. Quem lembra desse episódio, por exemplo, sei lá, algumas pessoas que... Eu conversei com algumas pessoas que estavam nesse dia. Por exemplo, esse prefeito quem era prefeito de Salvador à época, religiosas que trabalhavam com ela nesse período, e esse episódio não foi um episódio difícil de confirmar, não, porque tinha muita testemunha. Aqui no nosso Boa Tarde Bahia na Rádio Band News FM, com o Graciliano Rocha, ele que é autor do livro publicado pela editora Planeta, Irmã Dulce, a Santa dos Pobres, tá certo? Graciliano, outra situação é que o nosso programa tem um aspecto muito político aqui na Rádio Band News, e você falando aí que ela dialogava com todas as frentes. E é difícil, na história recente do país, a gente conceber um presidente da República que no momento em que ela estava viva, não tinha algum momento de cumprimentá-la ou visitá-la, ou ela procurar algum presidente para tentar ter uma ajuda, principalmente para as obras sociais dela. E mesmo depois do falecimento dela, é difícil a gente conceber hoje, pelo menos nos últimos que estiveram à frente da presidência da República, tem pelo menos uma visita durante o mandato nas obras sociais da Irmã Dulce. Virou uma marca política também. Tinha outro detalhe. Ela era muito próxima do José Sarney, que inclusive ela tinha o telefone direto do gabinete de Sarney, que não precisava passar por secretário, não era isso? Era na mesa dele, de fato. Era o microfone, era o telefone vermelho, se eu não me engano. Exato, era um telefone de cor vermelha que ficava na mesa do presidente Sarney e não passava pela secretária. Então, o ex-presidente Sarney, que foi entrevistado no meu livro, ele me contou essa história. Que ele teve com a Irmã Dulce em 1985, fevereiro de 85, logo depois dele, algum tempo depois dele assumir o cargo, não tinha um ano de presidente da República, porque ele vamos nos lembrar que o presidente Sarney ele assume o cargo com o falecimento inesperado do presidente Tancredo Neves, que venceu ali o Paulo Maluf no colégio eleitoral, a última eleição indireta. E o Tancredo falece, uma diverticulite em Brasília, sobra para o Sarney. O Sarney era o vice-presidente. E o Sarney não tinha um ano de mandato ainda, teve numa visita em Salvador, em fevereiro de 85, quando ele foi visitar a Irmã Dulce. Nessa ocasião, o Sarney ele é, pessoalmente, ele é um sujeito muito devoto, é um católico de bastante fé, assim. E ele teve com a Irmã Dulce, ele já considerava, de certa maneira, a Irmã Dulce uma espécie de santa viva. E ele teve a iniciativa de dar um cartãozinho para ela com esse número de telefone, que era um telefone que tocava na mesa dele. Quem tinha, para você ter uma ideia, a outra pessoa que tinha esse telefone era o general Odílio Denis, que era o chefe da casa militar dele. Por que isso é importante? Porque ali é o primeiro governo civil depois de 21 anos de ditadura militar. Então, o Sarney ele tinha um monitoramento ali da situação dos quartéis, da caserna,
porque ainda havia um risco assim do país retroceder e esse governo civil cair de alguma maneira. Então, assim, o Sarney me contou isso, o presidente Sarney me contou isso, que quem tinha esse telefone era o Armanducci e o general do gabinete militar, que era encarregado de medir a temperatura dos quartéis o tempo todo. É muito interessante isso. Eu perguntei ao presidente se a Armanducci se ela fez uso desse telefone alguma vez. Ele me falou que fez 2 ou 3 vezes ao longo de 5 anos. Então ela ligou para ele muito pouco, mas sempre numa emergência. Por exemplo, um 13º salário que precisava arrumar uma verba para pagar, aquela turma das obras sociais, do hospital, né? Ou do orfanato lá em Simões Filho, né? A gente está conversando com Graciliano Rocha. Graciliano, para a gente encerrar, eu queria que você apontasse aí o que fica no legado da Santa Dulce, não só no aspecto social, mas no aspecto político em si, porque ela era uma gente que acolhia os pobres, olhava pelos mais necessitados, era, como você disse, uma santa viva e não precisava ter cargo eletivo para poder ajudar tanto o povo como ela ajudou. E eu queria também que você destacasse nesse finalzinho do nosso bate-papo uma figura importante que muitas vezes é esquecida ou é lembrada assim de uma maneira bem superficial, que é a figura do Frei Delbrando, que foi o fundador aqui da Rádio Excelsior, do Cine Excelsior, e era o confessor da Santa Dulce dos Pobres. Eu queria que você fizesse essas duas correlações nesse finalzinho dessa nossa entrevista. Bom, por partes. Primeiro, Frei Delbrando Krutop. Frei Delbrando, o Norberto Odebrecht, fundador da construtora Odebrecht, e ele foi meu entrevistado no livro. Ele conheceu a Irmanduz quando ele ainda era um estudante aí na faculdade de engenharia do que seria depois a Universidade Federal da Bahia. E em 1941 ele conhece a Irmanduz porque ele está fazendo uma reforma no convento que morava a Irmanduz. É quando e nessa entrevista o Dr. Norberto Odebrecht me diz: olha, o Frei Delbrando foi o pai empresarial da Irmanduce e do Norberto. Aí ele foi me explicar que, tipo, ele foi falar um pouco da trajetória. Na primeira metade do século XX, Frei Delbrando foi o religioso mais influente de Salvador. Como você notou, ele era fundador da Rádio Excelsior, de numerosos cinemas aí. E nos anos 30, ele foi o principal operador do Círculo Operário da Bahia, que era uma espécie, naquele momento da ditadura do Estado Novo, de Getúlio Vargas, de 37 a 45, as atividades sindicais elas estavam proibidas. Então, os católicos eles acabaram ocupando esse espaço com um tipo de entidade parasindical, digamos assim, que tinha um viés muito mais de assistencialismo, de assistência ali aos trabalhadores do que propriamente de reivindicações. Esse é um ponto. Então, o Hildebrando ele é uma figura fundamental na vida da Irmanduz, não só porque ele era confessor dela, mas eu encontrei documentos, por exemplo, que a entrada a pessoa que pede para a Irmanduz ser aceita no convento em São Cristóvão, Sergipe, depois que ela já tinha fracassado 2 vezes tentando entrar em conventos aí de Salvador, porque a família dela se opunha. Quem consegue a vaga para ela no convento é o Frei Delbrando. Então, o Frei Delbrando é indissociável da vida da Irmã Dulce. Isso eu trato no livro. Eu acredito que nesse aspecto eu faço uma justiça histórica. O livro busca fazer uma justiça histórica a um personagem muito, muito interessante. Muito influente não só em relação a quem seria a religiosa Irmã Dulce, mas mesmo a Salvador daquelas décadas.
E respondendo à tua segunda pergunta sobre a política, a irmã Dulce ela sempre teve boas relações com quem estava no poder, independente de quem fosse. Então, o primeiro presidente da República com quem ela teve pessoalmente para pedir recursos para a obra social dela, que na época não era ainda a obra social dela, foi o Eurico Gaspar Dutra, em 1950. Todos os presidentes brasileiros, até o Fernando Collor, era o presidente quando ela faleceu em 1992, com quase todos eles ela teve relações profícuas. O mais próximo da irmã Dulce, claro, foi o Sarney, como a gente comentou aqui, o presidente José Sarney tinha uma bastante proximidade com ela, ela era um aliado muito importante dela que nunca faltou. Ela inclusive, a irmã Dulce, ela tinha um aspecto de nunca misturar a obra dela com política, de jeito nenhum. De jeito nenhum, ela não fazia isso. Mas no Sarney ela quebrou essa regra, porque ela batizou um ambulatório do hospital dela de Ambulatório José Sarney. Foi um gesto de... Não foi um gesto político, foi um gesto de gratidão pessoal, assim. Mas o que eu acho que além, assim, se você não vamos falar dos milagres que foram reconhecidos pela igreja, que são na área da saúde, mas o grande feito extraordinário da irmã Dulce na política, eu acho que foi mobilizar os poderosos, seja eles os políticos ou os grandes empresários, para a causa do povo pobre a quem ela devotou a sua vida. Esse eu acho que é o grande legado da irmã Dulce. Ela foi uma articuladora de apoios dos muito ricos e dos muito poderosos para a causa dos pobres. E é claro que a gente viveria num mundo melhor se houvesse mais pessoas como ela. Graciliano, eu queria te agradecer pela disponibilidade, dizer que aqui a Rádio Band News está sempre de microfones abertos, desejar sucesso e quando estiver aqui em Salvador, venha tomar um cafezinho aqui para a gente poder conversar bastante mais sobre política, sobre livro, sei que você gosta bastante. Obrigado, Graciliano. Eu que agradeço o convite, o teu convite, Vitor, e da Band News FM. Para mim é um prazer pessoal enorme poder falar com essa terra, com as pessoas dessa terra que eu admiro tanto. Infelizmente, nem todo mundo tem a sorte de nascer baiano. Eu sou de São Paulo, mas eu tive a felicidade de morar e me dedicar à história da Bahia por muitos anos da minha vida, que foi, sem dúvida, uma alegria e um privilégio. Muito obrigado. Obrigado, Graciliano. Conversamos com Graciliano Rocha, jornalista, escritor do livro Santa Dulce, a Santa dos Pobres, da editora Planeta. Acredito que você ainda consiga esse livro aí, se você quiser. Foi lançado no ano de 2019 pela editora Planeta, mas é um livro atualizadíssimo sobre a história de Santa Dulce, a história política do nosso estado também, porque ela foi um protagonista também desse processo. A gente falando de Santa Dulce,